Bom dia, bem-vindos à 7ª entrevista do G1, todas ao vivo com os candidatos a presidente da República nas eleições deste ano. Ao meu lado está a repórter Natália Passarim. Bom dia, Natália. Bom dia, Tonico. Bom dia, internautas. A ordem da série de entrevistas do G1 pode ser conferida no link abaixo deste vídeo. E na data de hoje temos o candidato Eimael, do PSDC. Formado em Direito, Eimael é empresário e foi deputado federal por 2 mandatos, de 1986 a 1994. Ele disputa a presidência da República pela 4ª vez. E o candidato a vice-presidente na chapa é o presidente do PSDC em Roraima, Roberto Lopes. Bom dia, candidato. Bom dia, Natália. Bom dia, Tonico. Bom dia. Este programa especial do G1 nas eleições 2014 será dividido em 3 blocos. Este aqui, que é o primeiro, nós faremos perguntas que o público enviou para nós durante a semana através da página do G1. Aliás, eu queria agradecer a todo mundo que enviou perguntas, que isso aqui torna a nossa entrevista muito mais interativa. E no segundo bloco faremos questões elaboradas pelos jornalistas do G1. E no terceiro bloco voltaremos com perguntas feitas por vocês. Para participar, basta escrever no campo que está logo abaixo deste vídeo e clicar em enviar. No último bloco, nós faremos uma sessão de perguntas e respostas rápidas e mais as considerações finais do candidato. Todos os blocos têm tempo determinado. Esse aqui terá 15 minutos para perguntas e respostas. O próprio candidato administra esse tempo. Quanto mais objetivo for, mais perguntas de internautas serão feitas. E o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, o Arthur Ronan, de Brasília, lembra que o senhor concorreu à Prefeitura de São Paulo em 1985 pelo extinto PDC. Um ano depois, elegeu-se deputado federal constituinte e fundador do PSDC e está na sua 4ª candidatura à presidência. Ele pergunta, qual a motivação do senhor para mais uma disputa, sendo que na eleição anterior obteve apenas 89.350 votos, o que representou 0,09% do total. E quinto lugar entre os 9 concorrentes, abaixo apenas de quem tinha um enorme tempo na televisão e no rádio. O que me leva a concorrer à presidência da República é a mesma razão que me levou a ser deputado federal constituinte, servir ao meu país. O senhor acha que, levando propostas durante a campanha, isso contribui de alguma forma? Mas com certeza, veja, quando terminou a Constituinte, eu fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Eu aprovei 145 propostas. Conceitualmente, a mais importante delas é aquela que definiu o modelo de sociedade a ser construída pelos brasileiros, que é o inciso 1º do artigo 3º da Constituição, construir uma sociedade livre, justa e solidária. É para isso que eu sou candidato a presidente. Para me eleger presidente e construir uma sociedade livre, justa e solidária. Candidato, nós recebemos algumas perguntas sobre religião e política. O Werner Schwartz, de Assis, São Paulo, diz que sua candidatura ressalta o compromisso com a família, mas o compromisso com a família tradicional defendida por correntes religiosas ligadas ao cristianismo. E ele pergunta, esse comportamento não acaba excluindo outros cidadãos não cristãos, promovendo intolerância em relação a famílias constituídas de formas não tradicionais? E mais uma pergunta, o Rodrigo Avancini, de São Bernardo do Campo, também do estado de São Paulo, diz que o Brasil é um dos países com maior diversidade religiosa e quer saber se o senhor, como candidato cristão, irá reforçar tal liberdade ou tentar sobrepor o cristianismo no cenário sociocultural brasileiro. Como o senhor encara o princípio do Estado laico? É a pergunta do Rodrigo. Totalmente a favor. Não? Agora, a democracia cristã não é um partido religioso. Na Itália, em 42, ela foi fundada por um católico, Alcide de Gasperi. Mais tarde, em 45, na Alemanha, fundada por um luterano. Né? Então, o que é a democracia cristã? É um pensamento político destinado a construir sociedades livres, justas e solidárias. Mas tem que são os valores humanísticos do cristianismo. Então, a democracia cristã ela tem um compromisso vertical com os valores do cristianismo, com o pensamento humanístico do cristianismo, liberdade, justiça e solidariedade. Nós temos no PSDC, nós temos católicos, eu sou católico, nós temos evangélicos, nós temos espíritas, nós temos membros de religiões afro-brasileiras. O que une a todos nós é o compromisso com os valores do cristianismo. Mas além dos valores, candidatos, também existem algumas questões mais morais que estão muito incluídas dentro do cristianismo e que não têm o apoio de toda a população. Outras pessoas pensam diferente. Bom, aí você tem que ter lado.
É fundamental você... Por exemplo, na questão do aborto, o casamento... Na questão do aborto. Já aproveito essa colocação para colocar a nossa posição. Nossa posição é contra a ampliação da possibilidade do aborto. Ficar exatamente nas 3 possibilidades legais que hoje existem no Brasil. E com relação a essa primeira pergunta do eleitor sobre as famílias tradicionais, ele dizendo que essa defesa das famílias tradicionais pode gerar uma situação de preconceito com as famílias não tradicionalmente constituídas. Aí também tem que ter lado. Para nós, da democracia cristã, a família é a relação de homem e mulher. Agora, a nossa posição é exatamente nos termos da Constituição Federal. O respeito à livre orientação sexual das pessoas. Nós não temos absolutamente nada contra as relações homoafetivas, nada. A Constituição prevê e autoriza. E essa é a posição da democracia cristã. Então, o senhor é contra a união civil, por exemplo, entre pessoas do mesmo sexo? Não disse isso em nenhum momento. Casamento? Não disse isso em nenhum momento. O que eu disse é o seguinte, a instituição família para nós é a relação de homem e mulher. A Constituição é segura e nós respeitamos ligações homoafetivas. Não há nenhuma restrição por parte da democracia cristã em relação a isso. Ok, candidato, alguns leitores também enviaram vídeos com as suas perguntas. Esse vídeo que a gente vai ver agora é do Iago Melo, de Praia Grande, litoral de São Paulo. Acho que o vídeo não está indo, mas a gente tem aqui a descrição do que ele falou. Ele falou que as pessoas costumam conhecer o senhor como o candidato engraçado do jingle e como cristão. Aí ele pergunta, você pensa que isso pode ajudá-lo ou ser prejudicial em sua campanha, tornando caricato, alguém que não deve ser levado a sério? Veja, o jingle foi criado em 85 e ele teve uma função, que foi popularizar o nome do candidato. Né? Essa função já foi plenamente exercida, realizada. Hoje, tanto na televisão como no rádio, nós não estamos utilizando o jingle. Por quê? Para não prejudicar conteúdo. Nós temos muito conteúdo, mas não temos muito tempo. São 45 segundos, tão somente. Então, hoje, na televisão e no rádio, nós estamos utilizando conteúdo. Agora, a campanha de rua, aí sim, a animação da rua, aí o jingle pode prosperar. Agora, o jingle também tem nessa eleição uma missão. É popularizar a Constituição brasileira e a exigência de que a Constituição seja cumprida. Porque o Augusto Ribeiro, de Porto Alegre, ele perguntou exatamente isso. Ele soube que estão pensando em não usá-lo mais na campanha. O jingle não vai ser usado nem na televisão e nem no rádio, para não tirar tempo para apresentar conteúdo. Na campanha de rua, o jingle vai estar no nosso site, vai estar com a letra, mas a missão do jingle agora, nessa eleição, é popularizar a Constituição e a exigência de que a Constituição seja cumprida. Você acha que, historicamente, esse jingle acabou obscurecendo um pouco as suas propostas, tornando protagonista aí da campanha? Nós temos esse conceito. Essa é uma das razões pelas quais também nós não estamos utilizando nem no rádio, nem na televisão o jingle. Candidato, agora um outro assunto. Luciano Gomes, de João Pessoa, que tem apenas 14 anos, faz uma pergunta ao senhor. Gostaria de saber suas propostas para os jovens da minha idade. Eu estive em João Pessoa na quarta-feira. Qual é a nossa... A democracia cristã ela desperta uma atração enorme junto à juventude. A democracia cristã ela foi destruída 2 vezes, né? E retornou, não se dobrou, né? E o desafio é a energia da alma do jovem. Por isso nós temos uma quantidade enorme de jovens na democracia cristã. As propostas nossas nessa área entram, por exemplo, no Pro Amador, que é um programa de incentivo ao esporte amador, né? Para realmente fazer do Brasil um país com vocação olímpica, que hoje, infelizmente, nós não temos uma postura e uma filosofia nessa razão. E em termos da grande ameaça que hoje mata todos os dias os nossos jovens, que é a droga, você tem uma política nacional de segurança pública voltada, entre outros objetivos, exatamente no combate eficaz à droga no nosso país. Muitos jovens saíram às ruas desde junho do ano passado até hoje, reclamando, pedindo ser ouvido, com um pouco de desconfiança com relação à política. Com certeza. Como é que o senhor vê esses jovens? Qual é o recado para eles? Vejam, jovens que estão me ouvindo, é isso aí mesmo, tem que ter atitude, é o que vocês fizeram em 2013. Agora é interessante assinalar que o PSDC se antecipou em vários meses às manifestações de rua.
Em 24 de maio, por exemplo, lá no Acre, na capital do Acre, num encontro de líderes do Norte, nós transformamos a inconformidade na marcha da inconformidade. Inconformidade com o que poderíamos ter e não temos, inconformidade com o que não somos e poderíamos ser. Bom, mais um vídeo agora que é do Lázaro Salute, de Mimoso do Sul, Espírito Santo. Ele também enviou esse vídeo, vamos ver agora qual é a pergunta dele. O senhor foi o candidato a presidente da República que declarou o maior número de bens dentre todos os outros candidatos. Como isso poderia ser favorável ao Brasil, visando que nossa Constituição Federal, no seu artigo 3º, inciso 3, prega que devemos combater a desigualdade social? Com igualdade de oportunidade. Você sabe por que eu pude crescer na vida? Porque eu tive a oportunidade de estudar. Eu sou o mais velho de 7 filhos, de um servidor público do Rio Grande do Sul já falecido. Meu pai me conseguiu uma bolsa de estudos na Prefeitura de Porto Alegre. Com essa bolsa de estudos eu fiz ginásio, colégio, fiz 2 faculdades, me formei em primeiro lugar na minha turma de Direito. Comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 12 anos, como auxiliar de uma tipografia, fui vendedor ambulante em Porto Alegre com sucesso, eu vendia bem, eu tinha uma boa argumentação. Depois, mais tarde, me transformei em empresário na área de marketing, comunicação, tecnologia da informação. Eu acho o seguinte, quando você vê um homem, um menino, que começa a trabalhar com 12 anos de idade, que estuda com bolsa de estudos, depois numa campanha da presidência da República, ele é o candidato com maior posses. Agora, aí ficou uma pergunta. Eu declarei todos os meus bens. Declarei todos, não tem nada escondido. Mas me orgulho muito de ter feito a minha vida uma história de sucesso. Candidatos não sei. Não, porque às vezes as pessoas me perguntam, Emael, como pode? Por que você tem mais posse dos outros? Eu não sei por que eu tenho mais posse dos outros. O que eu sei é que eu declarei tudo o que eu tenho. Não tive herança, não ganhei nada de ninguém, só trabalhei, a minha vida inteira foi uma vida de trabalho e eu me orgulho de realmente ter feito da minha vida uma história com sucesso. É um exemplo para todos. Aliás, um dia, lá no Maranhão, numa reunião à noite, eu fui num movimento feminino nosso, eu fui num sobradinho, tinha umas moças na escada, tinha umas 80 pessoas dentro desse sobradinho. E lá da escada uma moça me olhou e falou, deputado, posso fazer uma pergunta? Foi na campanha de 2010. Eu falei, pode. Aí ela me falou, mas o senhor garante que vai me responder o que o senhor pensa? Eu falei, claro, garanto. Sabe qual é a pergunta que ela me fez? Ela disse o seguinte, deputado, candidato, eu tenho estudo com bolsa de estudos. O senhor acha que eu posso ter futuro? Aí eu falei para ela, você pode, porque eu estudei com bolsa de estudos. Uhum. Candidato, agora a próxima pergunta é do Eurípides Queiroz, de Brasília. Ele diz que as grandes empresas públicas quase sempre têm servido para cabides de emprego e corrupção. Isso na opinião dele, que quer saber do senhor. Não seria o caso de privatizar a Petrobras com a condição de monitoramento dos preços dos combustíveis, como ocorre com os serviços de saúde e luz? Você focou e tocou num problema, num aspecto fundamental que faz parte do nosso plano de governo. Acabar com o aparelhamento do Estado. O que é aparelhamento do Estado? É botar protegidos políticos nas funções. Para nós, a grande reforma administrativa que tem que ser feita no nosso país e imediatamente é a seguinte: cargo de gestão tem que ser cargo de carreira, tá? Ocupado única e exclusivamente por funcionários públicos concursados, funcionários de carreira. Só isso representará uma revolução administrativa no nosso país. O que o senhor vê disso tudo que está acontecendo com a Petrobras? Erros de gestão. Erros de gestão. A maior empresa brasileira nossa, que é uma empresa comandada pelo governo federal, erros de gestão, quer dizer, não compatibilizar custo com preço, é absurdo. É por isso que a Petrobras chegou na situação que está. Agora, a privatização não seria uma Não vejo a Petrobras como uma estatal a ser privatizada. O Edinaldo Oliveira, de Itarará, São Paulo, pergunta: gostaria de saber quais são suas propostas para a educação básica, tendo em vista a falta de estrutura das escolas e a desvalorização dos professores. Você tem que ter uma política nacional de educação que você não tem hoje. Aliás, se vocês me perguntassem qual é uma das grandes tragédias do nosso país,
é o fato de você não ter planejamento, você não tem o conceito antes da ação, é um processo errático, faz, desfaz, constrói, destrói, né? Na área da educação, nós temos que aplicar no Brasil os pilares da ONU para a educação, que são os seguintes: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. O senhor acha que o que falta para melhorar a educação é dinheiro ou é gestão? Fundamentalmente a gestão. O que está errado na gestão? Você não tem... É a questão, por exemplo, os currículos escolares, a remuneração dos professores. Hoje nós não temos mais atração de talentos. Nós não temos mais atração de talentos na educação. Quem vai ser um professor hoje com o salário que os professores têm no país? Tem que ter uma política, uma política de carreira melhor. Esse é outro melhor. ponto. Outro ponto. São raríssimos os segmentos do Serviço Público Federal onde é que você tem cargo de carreira. Você tem plano de carreira. Então, o que acontece? Uma pessoa se esforça, estuda, passa no concurso. Passou no concurso, ele fica lá parado, não tem mais capacitação, fica parado no tempo, não tem motivação para crescer, se desenvolver, não há carreira, não há possibilidade de ganhar mais, porque está evoluindo na sua carreira. Então, um dos projetos nossos na área da administração pública é plano de carreira em todos os segmentos do Serviço Público Federal. Candidato, falta só 18 minutos, mas eu vou fazer o intervalo agora. Em seguida, a gente coloca um pouquinho mais no segundo bloco para o senhor para compensar. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em 3 minutos.